Jesus falhou em sua promessa em Mateus capítulo 10, versículo 23. Olá a todos. Há alguns dias atrás eu estava meditando aqui em Mateus capítulo 10, 23. Está escrito o seguinte: quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu voltarei antes de vocês serem percorridos todas elas. E aí eu fiquei pensando assim, Jesus ele tá fazendo uma promessa de volta. Será que ele está se referindo a que volta? A que vinda é essa? Só que se você for analisar o capítulo 10 aqui, Jesus ele está treinando os discípulos, está alertando eles, porque ele iria enviar eles para pregar nas regiões de Israel, nas cidades de Israel. E Jesus deu um conselho: olha, eu quero que vocês vão a todas as ovelhas perdidas da casa de Israel e não vá aos gentios e muito menos aos samaritanos. Os samaritanos eram considerados como um povo gentil, era um povo mestiço, misturado. Nas invasões, o povo samaritano se misturou muito com os outros povos e era considerado um povo gentil. E Jesus deu várias instruções para eles, dizendo: olha, não levem nada, não levem um saco, não levem roupa, não levem sandálias. Vocês serão perseguidos. Se vocês forem perseguidos em algum lugar, vocês vão para outra cidade. Se alguém não quiser receber, faça isso, faça aquilo. E procure a casa de alguém decente para vocês passarem a noite. Jesus deu várias instruções. E aqui no 23 Jesus diz: olha, quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu voltarei antes de vocês terem percorrido todas elas. E aí eu fui para a internet tentar descobrir do que se tratava esse versículo, se ele estava falando da segunda vida, porque aparentemente isso aqui é algo simples. Jesus ele enviou os discípulos a pregar nas regiões de Israel, e quando eles acabassem, eles se encontrariam em tal lugar. Só que eu queria entender mais sobre que vinda é essa que Jesus estava se referindo, se era a segunda vinda dele. Eu me deparei com alguém fez um post, pegou esse versículo, colocou embaixo, né, as palavras de Jesus dizendo: eu voltarei antes de vocês terem percorrido todas elas. E ele colocou embaixo assim: se passaram 200 séculos, ou seja, 2000 anos, e até hoje ele não voltou, e começaram a caçoar, gargalhar, zombar das palavras de Jesus. Só que é muita falta de temor e muita falta do Espírito Santo para revelar as coisas para eles, a pessoa que fez isso. Jesus não estava falando da segunda vinda, claro que não. Aqui no capítulo 11 tem a continuação do capítulo 10, vai estar escrito o seguinte: quando Jesus tinha acabado de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, saiu pregando nas cidades da região. Olha que interessante. Jesus ele deu as instruções, né? Disse: olha, ele marcou um ponto de encontro naquele lugar. Não tinha telefone. Jesus não tinha telefone para ligar para os discípulos na época e dizer: olha, eu já terminei de pregar, já cheguei aqui, estou esperando vocês. Não tinha. Jesus marcou um lugar de encontro para eles se encontrarem. E quando Jesus tinha acabado de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, o próprio Jesus saiu pregando. Possivelmente Jesus ele foi pregar em Samaria, que ele falou para os discípulos não irem a Samaria, e nem às cidades dos gentios, que os gentios moravam. Ele falou para os discípulos não irem pregarem para os gentios. Possivelmente Jesus foi, pregou e voltou, ficou esperando os discípulos. Eu achei um paralelo muito interessante também em Lucas capítulo 9, do 1 ao 10, mas eu não vou ler todo, eu vou ler só o versículo 10. Aí vai dizer a continuação desse capítulo, na visão de Lucas. Mateus colocou coisas que Lucas não colocou, Lucas colocou coisas que Mateus não colocou. E aí se completaram, os evangelhos se completaram. Está escrito o seguinte, Lucas, capítulo 9, versículo 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Ou seja, os discípulos eles regressaram e Jesus estava naquele lugar esperando. Eles se encontraram e os discípulos contaram tudo o que tinha acontecido, né? Eles contaram que os demônios obedeciam à voz deles, e eles fizeram milagres e maravilhas. Muitas pessoas receberam eles, os discípulos voltaram felizes e eles foram para outra região, a região de Betsaida. E eu queria falar sobre isso porque as escrituras elas sempre têm fundamento. Possivelmente parece
uma contradição, mas nunca vai ser. Se você for estudar a fundo, você vai perceber que elas sempre se encaixam uma com a outra, um versículo com o outro, uma passagem com o outro, e também você tem que ler com bastante atenção toda a história. Então Jesus ele não estava se referindo à segunda vinda dele, ele simplesmente estava se referindo que ele voltaria primeiro dos lugares que ele ia percorrer, do que os discípulos queriam percorrer todas as cidades de Israel. Então, essa é a mensagem de hoje. Que o Senhor Jesus ele abençoe a sua vida grandemente.